sejas meu universo. Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Desculpa pela voz, se porventura eu dar alguma tossida por aqui, é por causa desse tempo climático aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Estamos passando um período de inverno, né, meu pastor? Então, você sabe que a voz vai desfacilitando a nossa vida. E eu preguei esses dias e o restinho que tinha foi embora, graças a Deus. Estamos aqui em mais um 1 Samuel 712 Cast. Queria agradecer a todos vocês que têm se inscrito no canal. Queria agradecer os irmãos que sentaram nessa mesa, em especial o pastor Rogério, pastor, amém, não sei, irmã Madalena, já profetiza. Irmã Madalena, que assim assumiu aqui, né, pastor, a nave do podcast com a entrevista com o pastor Valdeci. Vai lá, confere lá, pastor da Argentina, foi muito abençoado. E nós temos hoje um tema bem interessante, que é a chave do crente, oração. Aqui está o pastor Jonathan, ele saiu de férias do serviço e olha como é que ele é. Ele volta amanhã, então quer dizer que ele saiu de férias antes do podcast. Então, para cumprir sua carga do céu horária, voltou hoje. Dá um oi pro pessoal no nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Um privilégio mais uma vez estar compondo essa mesa. Eu tenho certeza que hoje seremos muito edificados com aquilo que o Senhor vai tratar com nós aqui através do tema que o pastor Venâncio escolheu. Amém? Irmãos, não deixe de se inscrever no canal, não deixa de deixar o like. Tem um cardápio espiritual para você nesse podcast. Teve um convidado que a gente trouxe aqui que até falou comigo: Varão, que interessante o podcast 1 Samuel 712 Cast. Ele foi pesquisando os shots, foram pesquisando ali as entrevistas. E ele falou: cara, eu fiquei rico. Falei: glória a Deus. Amém. Amém? Tudo é para a glória do Senhor. Pastor, hoje nós vamos falar de algo que cada vez que passa vem se esvaziando do meio cristão. Lembrando, nós não vamos hoje ser polêmicos, que nós não somos polêmicos, nós somos fundamentalistas. Cremos no que a Bíblia diz. Vamos ser hoje, voltar um pouco mais para como Deus nos chamou. Que o tema é: qual o poder da oração? Ou o que é a oração? Fora a Tebinei, que o Rafa vai lançar lá para os nossos irmãos verem. Mas para evoluir no assunto, um texto muito conhecido pela uma correção de Deus com uma bênção do Senhor lá abaixo, que está em 2 Crônicas 7,14, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. O que me chama a atenção no final desse texto, introduzido em Crônicas, que assim o escritor é desconhecido, teólogos falam um, teólogos falam outro, tem uns que falam outras coisas, mas vamos lá. É um episódio de Deus falando com um dos reis de Israel. E ele fala assim: sararei a sua terra. Então entenda-se que se ele vai sarar, quer dizer que está doente. Mas antes dele sarar, quer dizer que tem um diagnóstico e um remédio. Humilhação, se converter e o principal, oração. Então, pastor, para evoluir esse assunto, já não vamos perder tempo. Quem está vendo aqui nós, meio-dia, não deixe de sintonizar o seu celular, jogar uma bomba no seu peito, porque hoje é o fogo do Espírito aqui dentro. Amém? Amém. Bem rápido, pastor, para a gente já dar um início aqui. Qual a experiência que você já teve tendo uma vida de oração? Varão. Porque conhecer, todo mundo já te conhece, né? É uma pergunta muito boa. Eu, no início da minha conversão, eu era leigo de tudo.
E uma das coisas que eu queria muito era conhecer a palavra de Deus. Glória a Deus. Até que um certo dia eu tive uma oportunidade de trabalhar lá em Conselheiro Lafayette, e no evento que eu estava eu conheci um judeu. Ah, o senhor citou aqui no episódio aqui. E aí, rapaz, eu quase virei um judeu naquela época. Porque, assim, Tem muita referência sobre as coisas de Deus. os caras, eles são diferenciados. Tem até em falar o nome de Deus. Justamente. E aí ele foi trazendo algumas coisas, e eu, um novo convertido, aprendendo ainda os princípios primórdios da fé ali no caminho e tal, eu comecei, o cara falou assim, o senhor pastor está te ensinando errado. Aí ele já começou a falar, o nome de Jesus não é Jesus, Yeshua HaMashiach, que é o nome de Jesus em hebraico, né? E aí ele foi falando algumas coisas e tal, eu falei, nossa... Que o Mashiach quer dizer Cristo, né? Yeshua, Jesus. Justamente. Aí quando eu cheguei em casa e tal, eu falei com a minha esposa, o pastor Edson está ensinando a gente a estudar, ele até teve aqui no nosso podcast, um abraço para ele. E aí eu falei, não, eu quero aprender a palavra de Deus. Foi uma das orações mais simples que eu fiz, mas mais benéfica para mim até o dia de hoje. Glória a Deus. Porque ela não só ela trouxe para mim a oportunidade de conhecimento, como ela me condicionou e também colocou uma pessoa na minha vida para me ensinar. Isso faz total diferença. Amém. O texto que o senhor leu, 2 Crônicas 7,14, fala que Deus vai sarar a terra. Mas uma das coisas primordiais que eu percebo nesse versículo é que Deus ele chama o seu povo para um posicionamento. Forte. Quando a gente se posiciona dentro de um propósito, Deus ele envia a sua resposta. Amém. Amém? Então, essa foi a experiência que eu tive. E outras experiências, né, de guerras espirituais também, no monte e tal, onde a gente despreparado numa batalha espiritual, uma irmã que estava com a gente, foi tomada ali por um espírito demoníaco surdo e mudo, e a gente sem saber o que fazer na hora, eu ali meio que inexperiente naquela situação, a gente tinha subido tudo despreparado para o monte. E aí nós clamávamos ao Senhor ali e Deus não nos respondia. Até que numa ligação que um amigo meu fez para o pai dele, ele perguntou o local que a gente estava, e aí ele falou assim, ó, sai daí. Quando vocês saírem daí, aí vocês oram. Porque lá no Juliano, antigamente, tinha uma área lá que a gente chamava de descampado. Gostava muito de orar naquela região lá. Eu fui naquele morro só uma vez. Você conhece lá? Você foi uma vez só? Desculpa, só uma vez. Tinha uma área antigamente lá, hoje ela até é sitiada lá, quando virou um condomínio. E lá tinha uma área lá chamada descampado. E justo na semana que a gente foi, tinha sido sexta-feira 13 no dia anterior. Não. E a gente sabe muito bem que esses dias eles são literalmente devotos para Satanás, né? As pessoas elas escolhem esses dias para ir ofertar suas oferendas ao diabo, ir nas matas virgens, fazer trabalho e tal. Então, e a gente ia no sábado com a juventude da igreja. E quando a gente saiu do lugar, falou assim, ó, vocês estão aí num campo de batalha, porque ontem foi sexta-feira 13. Tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito muito. Há portais. Justamente. O diabo ele é real. O mundo espiritual ele é real. Você não vê, mas ele está agindo. Entendeu? Então, assim, quando a gente saiu e que a gente orou, o que estava nela saiu. Mas enquanto a gente estava lá naquele lugar, naquele exato lugar, a gente estava tomando um couro das trevas. Meu Deus. Pastor, eu tenho várias experiências. Se um dia a produção junto com vocês sentir pela graça de Deus em me entrevistar, eu também tenho algumas coisas interessantes. Mas o Senhor já demonstrou para nós aqui que se vocês minimamente não tivessem em oração, automaticamente, pela misericórdia de Deus, não ia levar ao coração do servo do Senhor a ter discernimento à distância, não é? Mas vamos lá, pastor. Sabemos que pessoas acham que Deus fala mais com ela no monte, fala mais com ela no quarto, fala mais com ela
no seu local de trabalho, fala mais com ela no banheiro. Você não acha que há um lugar específico para a gente falar com Deus? Ou um monte, que é um dos lugares que mais é norteado como oração, é um lugar santo? Uma boa pergunta, porque hoje as pessoas, elas mistificam muita coisa, né? E assim, eu não critico a pessoa que fala assim, Deus fala mais comigo no monte. Ela tá lá no monte, ele tá lá no monte, lá toda semana. Tal. Porque cada um sabe a intimidade que tem com o Senhor. Por exemplo, Deus falava com Moisés na tenda. Mas já falou com Moisés no monte através da sarça. Já falou com Moisés em outras. Por exemplo, quando Moisés parou diante do Mar Vermelho, Deus falou com ele ali o que ele tinha que fazer. Falou com o rei Ezequias no quarto em pé. Falou com o rei Ezequias no quarto em pé. Entendeu? Deus, de forma teofânica, falou com Jacó no vale. Né? Então, assim, tem várias formas, tem vários lugares que Deus fala. Especificadamente, o lugar certo mesmo de Deus falar com você é a Bíblia. Glória a Deus. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar no ônibus, você pode estar no banheiro, você pode estar na cozinha, você abriu a Bíblia, Deus vai falar com você. Pastor, eu costumo dizer que o monte é um lugar de batalha, não é? O senhor falou fundamental. Para Deus falar é a Bíblia. Para você falar com Deus é no secreto, só você ir. É só você ir. Amém. O monte hoje ele deixa de ser um lugar sagrado quando ele passa a ser frequentado por aquilo que não é sagrado. Os maiores macumbeiros fazem macumba no monte. Entendeu? Há uma certa afronta, né? As pessoas usam droga no monte, as pessoas fazem sexo no monte, mano. No Juliana mesmo, tinha um camarada lá que ele era o cara que conhecia a região, e eu lembro que ele montou uma barraca lá, uma tenda, pra gente poder ficar nela lá, para a pessoa que fosse ficar, a vigília toda lá. E já teve vezes a gente chegar no lugar e encontrar preservativo lá, mano. Misericórdia, né? Entende? Então, assim, automaticamente, quando você... É lógico que não é o ambiente que te muda, é você que muda o ambiente. A partir do momento que você chega num lugar e você está ali invocando a Deus, tudo aquilo que está ao seu redor é consagrado ao Senhor. Verdade. O deserto, a sarça, era algo... como é que eu posso dizer? Era algo comum. Mas quando Deus chegou, se tornou sagrado. Forte. Fala aí para os ouvintes. Então aquilo que é comum se torna sagrado quando a presença de Deus chega. Porque na maioria das vezes, irmãos, o ambiente não está condicionado. Por exemplo, não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. Então quando você chama a presença de Deus para tal lugar, aquele lugar deixa de ser comum para se tornar um lugar sagrado, porque a presença de Deus está ali. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, pastor, para a terceira pergunta, então. Pastor, algumas pessoas, elas têm por entendimento que parece que Deus tem um acordo entre a vontade dela e a vontade de Deus. Tiago, ele vai explicar assim: pedi, não recebeu porque você pediu mal, para gastar com seus próprios deleites, não é? Então, quase sempre, não posso dizer que é uma regra, quase sempre que a gente pede para a nossa glória, Deus não nos concede. O que a gente pede, que é para a glória de Deus, Deus nos abençoe. Porque a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o Senhor, já aconteceu algum fato com o Senhor, que o Senhor teve convicção de pedir a Deus uma resposta, porque você estava debaixo de jejum e oração, entre aspas, porque tem crentes que são assim, né? O espírito farisaico. Demonstrou para a sociedade, para você, que você estava sendo crente. E Deus vai lá e usa um pregador, usa um homem com dom de profecia, com dom de revelação, usa algum servo dele e fala, ou usa a mesma oração só para falar com você. Não. Deus contradiz o servo dele. Contradiz. Deus contradiz. E eu vou contar porque aconteceu comigo, que Deus contradiz. Ô Vanão, para começar a minha resposta, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o lugar mais difícil de se estar hoje, como cristão?
Você acredita que você não vai saber a resposta, mas se você, ao menos supor, eu quero que você fale. Qual o lugar mais difícil hoje de se estar hoje para um cristão? Varão, eu acho que o lugar mais difícil, eu acho, né, assim, entendimento meu. Sim. Eu acho que eu vou radicalizar. Seja simples. Eu ia ser simples, mas eu vou radicalizar. Eu acho que o lugar mais difícil é ser cristão é dentro da igreja. Dentro da igreja. Sabe por quê? Porque todo mundo tem que ser cristão, mas ninguém está demonstrando ser. Amém. Eu concordo. Mas posso te falar a verdade? O lugar mais difícil hoje de se estar, irmãos, é no centro da vontade de Deus. Forte. Você foi mais profundo. Esse é o lugar mais difícil que se está. Porque a minha vontade e a vontade de Deus não tem compatibilidade, Paulo. Porque os interesses não são iguais. O senhor muito bem na sua pergunta acabou me dando uma resposta, acabou facilitando a minha resposta. Porque a maioria das vezes, quando nós queremos alguma coisa, é para a nossa glória. E não é para glória. Para a nossa honra, para nos exaltar. A gente já se tornou clichê, mas a gente acaba falando, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quem te vê você na bênção vai se arrepender. Entende? Na maioria das vezes é isso. E no centro da vontade de Deus tem processos que a minha vontade não suporta. Forte. Entende, irmão? E aí eu vou dar um exemplo para você. Hoje todo mundo, aí é um exemplo clássico e simples, que é uma experiência minha. Todo mundo hoje quer ser pastor, você concorda comigo? Todo mundo hoje quer ser alguma coisa na obra de Deus. Quer ser um pastor, quer ser um missionário, quer ser um evangelista. Eu acho que a sociedade em si, todo mundo quer ser um estatal. Quer ser alguma coisa. Entendeu? Quer ser chamado de outro. Quer ser respeitado através do título. Entende? E Deus não trabalha assim. Moisés era respeitado, o único título dele era de quê? De libertador do povo. Não, e mesmo assim, o próprio Deus, quando ele foi justificar para Josué, ele fala, Moisés é meu servo. Entendeu? Então, a melhor posição de alguém hoje que deseja alguma coisa na obra de Deus é ser servo. E não ser intitulado. Porque na maioria das vezes o título corrompe o coração do homem que era servo. O homem não consegue se lidar com o poder. Entendeu? Vou dizer uma coisa para você. Criou-se uma expectativa muito grande, eu vou ser muito breve na minha resposta, em relação à minha pessoa, depois que eu fui consagrado a presbítero, porque com o passar do tempo, a gente vai dominando a palavra de Deus, a gente vai aprendendo, a gente vai teologando, a gente vai fazendo cursos básicos, cursos mais avançados, e a gente vai enriquecendo a mensagem, vai gerando fruto através da mensagem. Muitas vezes almas se entregam a Jesus, confessam o nome do Senhor Jesus através da mensagem que você prega. As pessoas começam então a ver algo que Deus ainda não mostrou para você. E aí você começa a absorver o que as pessoas estão intitulando você. Então, na maioria das vezes, as pessoas falavam assim comigo, você tem chamado de pastor, você vai ser pastor. E na igreja, que eu congregava há muito tempo atrás, todo ano tinha consagração, cara. E eu criava aquela expectativa. Nossa, eu vou ser, e todo mundo vai começar a me chamar de pastor, e vai ser isso. Então eu queria alguma coisa que não era para a glória de Deus, era para minha glória, era para me honrar. E aí eu via pessoas que no meu entendimento não merecia e era consagrado a alguma coisa e eu ficava para trás. Falando, não, isso está errado. E eu começava a questionar e eu falava, tá de marcação comigo. Para vocês terem ideia, irmão, como que isso é perigoso, cuidado com o título que corrompe o coração do servo. Para vocês terem ideia de que isso é perigoso, eu cheguei a sair da igreja porque eu não fui consagrado. Misericórdia. Pra você ver como é que isso é perigoso, mano. Aí as coisas foram acontecendo e depois de um tempo eu retornei. E aí, Deus usou até um pastor amigo meu que disse para ele assim, eu lembro disso como se fosse hoje. Ele estava pregando no culto, ele virou para mim e falou assim, dentro de 3 anos, aí sim eu vou consagrar você. Eu estou só simplificando. Subi para um monte e falei, Senhor, eu não estou preparado para ser, porque eu não quero ser. Então, quando eu estiver preparado, o Senhor me unge. Porque aí eu sei que será para a glória do Senhor e não para mim. Ô varão, passou 3 anos. E desses 3 anos, em um, eu tinha ficado fora da igreja. Retornei, com um completar dos 3 anos,
E olha que interessante, o completar dos 3 anos deu justamente no final do ano. E no final do ano teve a consagração. E no final do ano eu fui consagrado a pastor. Glória a Deus. Pastor, é um assunto. Só para finalizar, eu não me vanglorio disso, irmãos. Porque se eu pudesse escolher, eu escolheria não ser pastor. Meu Deus, que lindo. Irmão, nós temos mais 2 perguntas. Queria agradecer desde já a todos que estão assistindo, os ouvintes, que vocês continuem se inscrevendo, mandando para sua família. E agora é um assunto um pouco polêmico. É polêmico, eu tenho que ter. Não ia ser polêmico, mas é um pouco polêmico. Você sabe, né? Ah, eu sei. Não, um podcast que mereça uma sete dos que tem que ajudar os irmãos. Tem que ter uma pitada de polêmica. Pastor, eu vejo hoje em dia que com a disfunção da identidade humana, o servo de Deus tem perdido a identidade, ao ponto de auto se manipular usando o nome de Deus. Eu vejo pessoas falando assim: eu orei a Deus para sair de um ministério, eu orei a Deus para voltar para o ministério, eu orei a Deus. Eu entendo, primeiro, percepção minha, Deus nunca vai te responder por você sair de um ministério. Porque se você consegue ser crente no mundo, Oxalá na casa que fala dele. Percepção minha. Deus nunca vai te responder para você voltar para o ministério. Porque o centro do céu não pode ser uma parede. Eu acredito que nós temos que prestar um culto a Deus aonde a gente estiver. Lógico que a comunidade que a gente participa é um lugar que a gente vê um pedaço do céu. É um lugar que a gente vê comunhão com os irmãos, como está em Hebreus. Mas o Senhor acredita que essas orações que falam, Deus me respondeu para mim sair, daqui a pouco tempo se arrependeu, o coração está remoçoso, não, eu quero voltar. Isso é Deus? Não, não é. Você acredita que Deus, ele duela em responder em tempos, tipo, vai, volta, fica. Ao ponto dos irmãos usar o termo que quase muitos usam por causa dos antigos: se você estiver fora daqui, você vai para o inferno, sua família vai perecer, você vai não sei o que é, tal. Como tivesse dimensionando o céu de Deus para aquele ambiente, vai a pergunta: Deus, ele responde debaixo de vingança ou de preceitos particulares? Não, eu não acredito que Deus não é do caráter de Deus. Vai. E nem dos princípios. Não é. A gente está muito longe de ter conhecimento, sabe, do verdadeiro caráter de Deus. Nós não sabemos. Porque vai muito além. Sabe por que vai além? Porque a palavra dele diz, em Isaías 55, que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, ou melhores do que os nossos. E os seus caminhos são mais altos que os nossos. Eu vou ler para ficar mais... Isaías 55... Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, irmãos, aqui a gente já consegue ter uma dimensão do que é o caráter de Deus. Porque olha a distância que está o céu da terra. Olha a distância dos caminhos. Então, qual homem que sondou o coração de Deus? Ninguém. Agora Deus sondou o coração de todos os homens. Então, Deus ele não vai responder a oração por vingança ou por particularidade.
Pastor, desculpa só interromper. Eu acho também, pastor, da minha percepção, que a única coisa que você não pode ter, pastor, assim, um desabafo, é sepultar sua vida espiritual por causa de paredes ou por simpatia. Se você não está bem ali com a sua família, agradece o lugar que você foi abençoado e vai abençoar outro lugar e ser bênção também. Mas nunca esquecer de onde você saiu. Porque eu não sou dono de ninguém, se eu não é dono de ninguém. E as pessoas hoje em dia parece que falam, o senhor falou isso, o senhor confessou isso, eu vou sair para sentir minha falta. Aí vê que a igreja continua funcionando, vou defender os pastores agora, continua funcionando, aí a pessoa vê a igreja progredindo, um irmão virando um tocador, um irmão pregando, e talvez não é que o lugar que está agora é um lugar ruim, porque você pode ser servo de Deus como você era, ou pode ser um tempo de Deus para aquilo que você vai ser, entendeu? A Bíblia não fala lá no livro de Esther, que Mardoqueu chegou para ela, Esther, pode ser que você foi levantada para esse tempo. A gente tem que esquecer, pastor, lembrar que a gente transita. Talvez você foi levantado por um tempo para jovem como eu, depois você foi levantado para homens, depois você foi levantado para uma igreja. Então nada pode ser do modo. E eu vou falar que você é mais fácil a pessoa ser honesta e falar assim, eu não estou me sentindo bem aqui, eu vou ser um problema para essa igreja. Então é melhor eu procurar um lugar onde eu vou congregar. E se você tiver de voltar lá para pregar, voltar a congregar lá, tudo tem que ser na paz, Senhor, não por vingança. Ô varão, eu compreendi uma coisa, que o mal resolvido espiritualmente, o mal resolvido emocionalmente, quando ele quer tomar uma decisão, ele usa o nome de Deus. Com certeza, forte. Pode falar isso aí, pastor, vai dar um corte. E Rafa, corta isso aí. Como se diz o finado, saudoso Marcelo Rezende. Corta por enquanto. É isso aí, irmãos, guarda isso no seu coração. Todas as vezes que o mal resolvido emocionalmente, o mal resolvido espiritualmente quer tomar uma decisão, ele vai usar o nome de Deus. Amém. E todas as vezes dá errado, porque ele vai buscar por caminhos que ele vai continuar sendo mal resolvido. E quando tem um propósito, não precisa os outros entender, né? Deus já vai, você tem certeza? Entendeu? Pastor, vamos lá para a última pergunta, mas antes eu queria deixar uma observação que me deu a entender o que é para a glória de Deus, o que é para a glória dos homens. Ouve isso, ouvinte. Tem um homem no nosso século que eu adoro ler ele, os escritos que ele deixou, que foi o saudoso Billy Graham. E eu achava impressionante, porque todas as vezes que Billy Graham subia no altar, eram estádios cheios, e 5 mil, 10 mil, milhares de almas rendiam ao Senhor. E toda vez que ele descia, que ele tinha um código de conduta com seus obreiros, toda vez que ele descia, vinha um homem atrás dele falando alguma coisa. Vê as gravações do saudoso Billy Graham, que você vai ver. E falava alguma coisa com ele, ia falando, e ele ia só balançando a cabeça assim, chorando, e a gente achava que ele estava quebrantado. E num dos livros dele está escrito que ele chamou esse amigo que era obreiro e falou com ele, todas as vezes que eu subi no altar para pregar no sermão, que eu orei por ele, e Deus manifestar a sua glória, a alma se render, por favor, venha atrás de mim só falando isso. A glória de Deus não é sua. A honra é dele, não é sua. Continua fazendo por ele, porque para ele são todas as coisas. Aí você entende porque esse homem ganhou milhares de almas. Porque o propósito dele estava aliançado com o propósito de Deus. Aí você entende que quando aquele velhinho não podia ir mais à Casa Branca, independente se era presidente da esquerda, direita, democrata, ia na casa dele e falava, Billy, o que eu devo fazer para o meu governo? Porque se você entender, o servo de Deus foi chamado para governar, mas governar para um rei, que é Jesus. Amém. E vai essa pergunta. Você acredita, pastor, de modo geral, que hoje a igreja ora menos do que antes? Acredito. E por quê? Eu tenho total convicção. O varão, a igreja com o tempo ela foi perdendo a sua identidade, né? Porque Foi tendo muitas coisas disponíveis e pouca confiança. a igreja misturou muita coisa. A igreja,
Deixa eu falar uma coisa. Não é que nós não temos que discutir alguns assuntos relevantes e importantes para a sociedade. Mas precisamos fazer separação. Tá certo? Se tem uma coisa que a igreja hoje não soube fazer, é fazer separação entre o altar e o sistema. E lembrando que a única vez que o sistema entrou dentro da igreja, até hoje está instalado, né? Entendeu? No Império Romano. Justamente. Para não ofender alguns irmãos. Então, se a igreja ela perde a identidade quando ela deixa de dar testemunho da glória de Deus. Boa, meu pastor. Agora eu vou fazer uma pergunta em cima dessa. Deus te chamou para ser advogado? Deus te chamou para ser defensor? Não. Deus te chamou para ser um acusador? Não. Deus te chamou para quê em Atos 1? Para ser testemunha. Pronto. Como é que você vai testemunhar de alguém que você não conversa? Entendeu? É isso. Quer ver uma coisa? Olha só. A Babilônia, ela tomou posse total, claro, com permissão de Deus, do que era considerado pelos judeus sagrado e incorruptível, que era a Terra Santa. Virou cinza, destruído. O templo destruído. Tudo foi levado cativo para a Babilônia. Só que na Babilônia, vamos pegar aqui uma conjectura, fazer uma alegoria, a igreja permaneceu como? Dando testemunho da glória de Deus. Verdade. Através da vida de quem? De Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Enquanto uma parte incrédula se prostrava diante do sistema, uma parte que tinha sua fé intacta no Deus vivo e todo-poderoso, o que ela fez? Ela negou o sistema. Ela rejeitou o sistema naquele dia. E para corroborar a fé deles e manifestar a glória de Deus, Deus livrou Daniel de várias situações e Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Daniel teve a oportunidade de revelar o sonho por 2 vezes do rei Nabucodonosor. E mesmo assim, depois disso, trocavam-se os reis. Daniel, mais uma vez, permaneceu como? Intacto. Mas mesmo assim, ele foi provado mais uma vez e lançado no calabouço com leões famintos lá há dias e Deus tampou a boca do leão. Você percebe que a igreja sempre vai passar por um processo, Varão, mas para que atraia a glória de Deus para aquilo ali. Só que a igreja está se misturando tanto, ela está se perdendo tanto, que ela já não consegue mais manifestar a glória de Deus, porque ela já não tem mais aquela identidade. Você acredita que a igreja hoje ora para apresentar e não mais para servir? Porque apresentar nem para apresentar, mano. Se tiver que apresentar alguma coisa, a igreja hoje apresenta muito bem evento. É isso que eu estou falando com o senhor. Vamos orar por esse evento, vamos orar para isso, vamos orar para aquilo, para se apresentar e não mais para servir. Sim. Porque, pastor, me chama a atenção para a gente fechar, que se Deus te chamou para servir, você tem que ser servo onde você estiver. Daniel, eu acredito, pelo que o texto, ele orava olhando para Jerusalém. Você fala de saudade. Mas ele sabia que Deus separou ele naquele momento, por tudo que aconteceu para trás da Babilônia. Então, se Deus te separou para algo, será que é a vontade de Deus você fazer o contrário? Então, pastor, eu posso dar minha opinião? Fica à vontade. Posso. Eu acredito que a igreja, ela sabe como orar como antes, mas ela não tem vontade mais de servir a Deus como antes. Sim. Verdade. Concordo, mano. Até porque se ela unir as duas coisas, aí a gente vai ver a glória de Deus se manifestar. Isso é triste, Varão, porque eu não estou apontando para eles e esquecendo de mim. É nós, a nossa geração é nós. Quando a gente fala igreja, a gente está falando de nós, porque nós somos parte do corpo. E o povo tem que parar com essa mania de falar assim, ele está mandando direto para o meu ministério, está mandando direto para mim. Não, irmão. Não estou mandando direto, eu estou falando que a mesma limitação que eu passo, pastor de outro pastor, erros que eu já cometi, erros que o pastor já cometeu, erros que pessoas que sentaram aqui já cometeram.
Entendeu? A irmã Madalena, que é a mais velha de cristão de nós aqui, se eu for sentar com ela para conversar, ela vai te contar inúmeras experiências que ela tem com igrejas, pastores, oração. Ela vai te falar, eu cometi erros. Entendeu? A igreja tem que parar de ser dodói, de parar de achar que, não, porque não pode falar isso. Não, irmão, já passa o meio judiciário que está tampando a boca do pastor, você quer tampar também? Ô pastor, irmãos, e as coisas estão claras na sua frente, só não enxerga quem não quer. É igual uma geração que nós temos hoje, as coisas estão tão claras na frente dela, mas ela não enxerga porque não quer. Então, por exemplo, a igreja sabe como orar, mas perdeu a vontade de fazer. Não é isso? Isso. Beleza. Sabe como orar, mas perdeu a vontade de fazer. Aí eu te falo, é porque a igreja, ela quer modernizar o que não pode ser modernizado. Forte. Você está entendendo? Vou dar um exemplo para você. Se nós pegarmos aquela quantidade de pessoas que estão no estádio para um determinado evento, tá certo? Para um determinado evento, igual vai ter agora o Ore Comigo. Não é. Se você entender que é uma crítica, fica à vontade. Se você entender que eu estou fazendo uma colocação que é verdade, fica à vontade também, meu irmão. A sua opinião, para mim, ela precisa ter base no que eu estou falando. E o que eu estou falando, ele tem base para isso. Se nós pegarmos aquela quantidade de pessoas que hoje estão no Ore Comigo, Rafa, e colocarmos num círculo de oração dentro da igreja, nós vamos ver a manifestação da glória de Deus. Aí eu te falo, aquele público, não especificadamente, mas aquele público naquela quantidade, gosta de escola bíblica dominical? Gosta de intercessão? Gosta de participar do básico necessário? Não gosta. Então nós estamos vivendo uma geração que emociona demais. Entende? E isso é triste, Barão. Porque uma andorinha só não faz verão, né? Não tem esse ditado que diz que uma andorinha só não faz verão? E se o Senhor nos chamou para sermos um corpo, nós precisamos ser unidos. Mas a divisão começa quando você ama a sua placa, mas não ama a obra de Deus. E para a gente fechar, fica deixar as considerações finais com o pastor John. Ore a Deus para você comer. Ore a Deus para agradecer pelo seu levantado. Ore a Deus debaixo da sua enfermidade. Ore a Deus debaixo da sua conquista. Ore a Deus debaixo da sua aflição. Ore a Deus quando você entra dentro da igreja e congrega. Ore a Deus para você visitar uma igreja. Ore a Deus em todo o tempo, porque Paulo fala orar sem cessar. E você que hoje não sabe o que quer na fé, ore a Deus também. Sabe, tudo que você quer quando um psicólogo, tudo que você quer quando você procura um psicólogo, você queria que alguém te ouvisse. Porque ele vai te entender por dentro. E tudo o que sua fé precisa é você falar com alguém que vai te ouvir e te responder. Então, Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Fico as considerações finais da relação do pastor Jonathan. E amanhã, temos uma live com uma igreja, um pastor abençoado, pastor Tiago, bispo Tiago, lá da Bahia. Nós vamos falar sobre assuntos no nome do Senhor Jesus Cristo. Retificando hoje, né? Porque esse vídeo está na quarta-feira. A partir das 19 horas, no 1 Samuel 7:12 Cast, nós vamos estar lançando o link. Vai ser ao vivo. E vamos evoluir no assunto pela graça de Deus. Deus abençoe. Um abraço, um beijo para todos. E deixa a finalização com o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Eu quero, nas considerações finais, deixar um texto da palavra de Deus que diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 em diante. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo,
porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. Essa é a consideração que eu deixo para vocês. Amém, queridos? Pai, muito obrigado por esse podcast nessa noite. O Senhor tem nos honrado e nos abrido um entendimento cada vez que nós, ó Pai, nos falamos aqui do seu amor, da sua palavra. Eu tenho certeza, Deus, em nome de Jesus, que isso enriquece a nossa fé e a fé dos nossos ouvintes. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, leva-nos em segurança para casa e abençoa a nossa família, os nossos filhos, abençoa a família e os filhos, ó Deus amado, dos nossos ouvintes, dos nossos produtores, de todos aqueles que compõem a mesa, Pastor Rogério, Irmã Madalena, que o Senhor possa cuidar da família deles em nome de Jesus. Pai, continua fazendo com que a glória do Senhor seja o centro desse trabalho, em nome de Jesus, eternizando em nossos corações sempre o versículo de que é para o Senhor, porque tudo é para o Senhor. Ó Deus amado, Deus santo, e que esse canal cresça, alcançando corações para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós ficamos por aqui com mais um 1 Samuel 7:12 Cast. Se ame, se valorize, você é importante para Jesus e para esse canal. Vamos que vamos. Até semana que vem.